Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus, eu sou membro de cargas, velocidade e estruturas da equipe Ventura Design. Vou estar falando aqui um pouquinho para vocês sobre compósitos e juntas coladas, né? Então, o que é um compósito? A ideia principal de um compósito é a gente juntar a propriedade mecânica de algum material com outro diferente, tendo como objetivo fazer as propriedades mecânicas desse novo material sejam completamente diferentes. Então, é o que a gente tem aqui, né? Algum material A com mais um material B, ou mais, né? Formando um material completamente diferente, com propriedade diferente. No aerodesign, a gente tem dois tipos, pode-se dizer, né, de compósitos mais utilizados. O primeiro aqui são os laminados. O que ele consiste? Ele consiste a gente submeter um material de reforço aplicando uma matriz nele, ou seja, a gente tem aqui, né, nosso tecido, fibra de carbono é o mais utilizado. Então a gente imerge um rolete dentro de uma resina e passa esse rolete de lã nessa manta do material de reforço, né, fibroso, fazendo assim um laminado. Outro tipo de compósito é um compósito sanduíche. A ideia dele é basicamente fazer um sanduíche onde a gente tem dois substratos com um núcleo, os substratos de um material e um núcleo de outro. Aqui eu tenho dois tipos, esse aqui seria um material laminado e esse aqui um compósito sanduíche. A gente tem aqui o substrato de fibra de carbono com um núcleo de divinicel. Mas então, uma questão se eu tiver, conseguir mesclar, né, um material muito resistente com outro material muito resistente, eu vou ter um compósito muito resistente? A resposta é não, porque isso depende um pouco de como eles vão interagir na sua superfície, né? Para falar disso, a gente tem um pouco do princípio da moleabilidade, né? Falando da teoria da adesão, de como ocorre isso, como um material se liga com o outro, né? Então, a gente tem três tipos aqui, né? Temos a energia superficial do sólido, a tensão superficial do líquido e a energia de interface líquido-sólido. Então, nessa região, ela tende a ser uma região completamente caótica, assim, de muita variação de energia, né? Desde a sua superfície até o interior desse líquido. Então aqui a ideia é você pinga uma gota fluida dentro de uma superfície sólida e temos um gradiente de energia aqui. Esse gradiente de energia, essa variação de energia, a gente chama de, como está escrito aqui nela, definido como a energia superficial do material. E ela pode ser relacionada com a equação de Young, que como vocês podem ver aqui, né? Então, de formas gerais, a gente fala o seguinte: quanto maior a energia superficial, tanto do sólido quanto do líquido, maior vai ser a minha adesão, e quanto maior o meu ângulo θ, melhor a molhabilidade, né? Que seria, essa gota aqui ficaria no formato mais esférico, então eu diminuo minha molhabilidade e com isso eu diminuo minha adesão. Por essa relação aqui fica fácil ver, né? Que a tensão superficial do líquido, ela depende de um cosseno. Então, se eu aumento o ângulo, meu cosseno vai diminuindo, pensando assim, de 0 até 90. Falando agora um pouco de juntas coladas, acho que isso vai ficar mais claro. Então, a ideia ela é juntar dois substratos, né? Colar dois substratos. Então, a gente tem aqui na interface do adesivo com o substrato, como vocês podem ver aqui, a gente tem as forças adesivas, né? Que elas são decorrentes de ligações entre o adesivo e o substrato, e no interior a gente tem as forças dos átomos do adesivo, né? Essas forças coesivas são provenientes desses átomos do adesivo. Então a ideia é relativamente simples. Se a força coesiva for maior que a força adesiva, no caso, então a gente tem uma falha adesiva, que é quando, por exemplo, no ensaio de juntas coladas, essa região aqui, ela sai sem adesivo e a outra região, né, a outra parte do substrato, ela sai com um adesivo inteiro. No inverso, se a força coesiva for menor que a força adesiva, a gente tem a falha coesiva, que seria os dois substratos, eles sairiam com parte do adesivo.
E a força coesiva, aproximadamente, a força adesiva, a gente tem a falha mista, que é quando um material, dentro de um substrato, a gente pode ver parte dele sem adesivo e parte dele com adesivo, isso caracterizando a falha mista. E quando a força de ligação, né, entre a ligação metálica, falando de um metal, aqui no substrato, ela for menor que a força adesiva, que podendo ser menor ou igual à força adesiva, a gente tem a falha nos substratos, que é quando ocorre a ruptura nessa região. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês.